Choveu aí? Está chovendo muito, muito, muito mesmo. Boa tarde, amigos, minhas amigas. Hoje, dia 24 de outubro de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, de psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo que tem o tema Ser Limpo. Nós já estamos um pouco avançados nesse capítulo. Mas, inicialmente, né, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui estudando essa obra tão linda que trata do Evangelho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Então, vamos dar continuidade. Eu vou passar a palavra aqui para a Denise. Eu vou continuar, Carmen, passando o anfitrião para você, tá? Boa tarde, gente. O marido está de lado. Boa tarde, gente. Então, vamos voltar à leitura do livro Primícias do Reino, Filipe, capítulo 13, onde está marcado assim, na página 145 mil, o parágrafo que diz assim: o corpo era, ok? O corpo era novamente um diamante na ganga dos trapos miseráveis. Arrojou-se ao solo, sobre o rosto, e gritou, tartamudeando: que queres que eu faça? Ó infinita alegria! Todo o seu ser fremia de júbilos. Não o digas a ninguém, disse Jesus, né? Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Então, Jesus diz para ele para não contar a ninguém, para ir direto aos sacerdotes. Por que ele tinha que ir aos sacerdotes? Porque ele era tido como um imundo, né? Um pária, um fora dos círculos. Então, ele necessitava retornar à sociedade. Ele não podia ficar limpo sem ter o reconhecimento pelos sacerdotes, né? Então, eles é que dariam para ele de novo, porque ele já tinha perdido o nome, perdeu família, perdeu a individualidade, a identidade dele. Então, para ele voltar a ser ele mesmo, né, ele precisava lá se apresentar ao sacerdote. Então, nós vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma passeada ainda, falar sobre as curas, lá no livro dos médiuns. Nossa, gente, falar sobre cura é um assunto que você, na pesquisa, você vê muitos e muitos livros. Livro dos médiuns, item 131. 131. Ainda falando sobre essa cura. O que cura, né? A gente estava discutindo um assunto. Jesus curou, mas não é a gente que se cura, cada um é que se cura. Jesus precisava fazer aquela cura exatamente para continuar reafirmando que ele é o Messias, que ele estava ali para cumprir os desígnios do Senhor. E o que livro dos médicos nos traz, até que nos fala na questão 129, ele está falando da matéria, né?
na 18, na questão 18 do anterior, diz assim, pois que a matéria, a questão que ele faz, pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da, falando da escrita direta? É porque ele está falando da teoria. Olha só, gente, deixa eu voltar um pouco, só para ele responder. Ele faz várias questões sobre. Isso aqui é da escrita direta, das PET. É do laboratório, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Tá? Então, ele estava falando sobre a atuação dos espíritos na matéria. E então, nessa teoria, que é assim, a seguinte, ele falou para não fazer jogo de palavras, o espírito falou e disse que ele não falou o termo nunca, né, na resposta que ele fez a Kardec, que ele estava falando de um objeto volumoso, que os objetos, é exatamente aquilo da caixa de rapé, vocês lembram? Então, ele estava querendo saber por quê, como é que os espíritos atuam ali. Aí ele falou que ele não falou o termo nunca. O que ele quis dizer é que os objetos compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum por não haver, mediamente, agregação da matéria, como nos nossos corpos sólidos. Como nos vossos, né? Que o Espírito falou. Aí, no 129, ele diz assim: a teoria acima pode resumir dessa maneira: o espírito atua sobre a matéria. Então, a gente está falando exatamente da gente se curar. Como é que nós, espíritos, atuamos sobre a matéria? Né? Então, na questão anterior, ele falou exatamente sobre essa materialização da caixinha de rapé, e agora ele está falando exatamente dessa atuação que a gente tem sobre a matéria, da matéria cósmica universal, continua. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer objetos que têm aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar numa transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Então, esta faculdade é inerente à natureza do espírito. Às vezes, o espírito exerce essa propriedade de modo instintivo, sem mesmo saber até que ele consegue fazer essa transformação, certo? Agora, na 130, a existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que, pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Então, essa teoria que ele está falando, né, dessa transformação dos corpos, do fluido cósmico, pela vontade do espírito, ele conclui na 131. Carmen, pode ler a 131 para mim, por favor, para a gente? Ana, você ainda está de lá. Eu não consigo. 131. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje: o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima
da matéria cósmica ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigido. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Aí ele vê no capítulo dos médiuns, o parágrafo referente a médiuns curadores, e vê também na Revista Espírita de julho de 1859, página tal, tal, tal. E aí o título é O Zuavo de Magenta, um oficial do Exército da Itália. Isso aí é a título de curiosidade, quem quiser aumentar, né, seu conhecimento, vamos lá pesquisar, tá? E a gente vai, então, agora para a questão 175, onde ele fala, questão não é questão, é pelo item, sobre os médiuns curadores. Comprei o livro dos médiuns com as letras bem grandes, para poder acompanhar direitinho. Todo mundo achou? Eu achei. Boa tarde, Denise. Esse estudo que está sendo feito agora é das primícias? Não, é do anterior, né? Sim, é das primícias. Ah, já é das primícias, 172. Pensei que estava no... Aqui está chovendo muito, eu tive que entrar um pouquinho depois. 172, obrigada. 75. Médiuns curadores. Isso, 175. Ok? Obrigado, já achei. Meu amor. Ana Constantino, você pode ler para a gente? Por favor? É 175. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médium, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Sabemos demais que um de nossos amigos, médico, se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possui certas pessoas, de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que
magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, desconhece que há mais alguma coisa. Conhece, reconhece. Reconhece. Reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e meditódico. No caso que precisamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea, e alguns até possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifestas em certas circunstâncias, sobretudo se consideramos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificada de médium curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Veja-se atrás no item 131. A questão que a gente já leu, né? Então, Uhum. o que Kardec está falando aí? Que os médiuns curadores, eles possuem esse magnetismo. E muitas vezes eles nem sabem de onde vem e como é que eles conseguem fazer, efetuar essa transformação, né? Mas eles normalmente recorrem à prece. Então, quando recorrem à prece, evocam aquele espírito que atua junto com ele. Ele não atua sozinho, né? E ele manda a gente olhar a questão 131. Como a gente já leu, a gente vai passar a questão, não, um item, gente, eu tenho que me acostumar. Então, no item 189, ele está falando, no item 109, sobre as variedades especiais dos médiuns de efeitos físicos, né? Para os efeitos físicos, né? São os tictólogos, os motores, os de translações e suspensões, os de efeitos musicais, os médiuns de aparições, médiuns de transporte, médiuns noturnos, médiuns pneumatógrafos e aí os médiuns curadores. É classificado assim, descrito assim: os que têm poder de curar ou de aliviar o doente só pela imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes. Então, aí é que... Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me responder? Sim, estou te ouvindo. Sim, Eu pensei que tivesse acabado. Congelou alguma coisa assim? Né? Aí é que... Perdão, perdi. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. Então, é aí que entra a parte da pessoa que quer ser curada. Também, né? Porque todos nós, quando quisermos, temos essa faculdade, essa capacidade, que isso faz parte de nós, espíritos, de transformar a matéria que é do nosso corpo em células, transformar essas células, né? Utilizando fluido magnético, tudo isso para transformar as células doentes em células sãs. Por isso que nós podemos nos curar.
necessitamos, sim, de uma fé, de uma fé verdadeira, né? E de uma força, de um poder, de uma vontade para fazer isso. As mais das vezes, continua Kardec, é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Aí ele coloca para a gente voltar ao 175 que a gente acabou de ler. Então, sabemos que nós temos essa força, sabemos que nós temos o espírito tem essa capacidade, né? Jesus, com a força dele, né? Com o magnetismo dele, com... É claro que a sua capacidade ainda é muito maior, né? Bastava ele querer, e a pessoa querer, e a pessoa merecer, né? No invisível, a gente, aquele dia, eu falei errado, né? Eu estava com o invisível aberto e estava falando da Gênesis. No invisível, no capítulo 15, ele diz assim, ele está falando sobre a força psíquica, a ação do fluido magnético. Mas no capítulo 15, a força psíquica, os fluidos e o magnetismo. Leon Denis nos fala assim, o magnetismo tomado no seu sentido geral é a utilização, sob o nome de fluido, da força psíquica, por aqueles que deles são abundantemente provindos. A ação do fluido magnético, que é a força psíquica, é demonstrada pelos exemplos tão numerosos e tão probatórios que apenas a ignorância ou a má-fé poderiam negar-lhe hoje a existência. Aí aqui ele cita um caso em mil, como ele diz, tá? É aonde, Denise, que está no Invisível? Capítulo 15, a força 15. psíquica, os fluidos, o magnetismo. Ah, está aqui, está aqui. Estava separado. No meu está no 23º agora, Tá. parágrafo. Peraí, isso. Porque esse não tem numeração, né? A gente que vai numerando. Então, no 23º parágrafo, Leon Denis diz assim, a vontade de aliviar, de curar, nós dissemos, empresta ao fluido magnético propriedades curativas, tá? A gente está aqui, no invisível. O remédio para os nossos males está em nós. Um homem bom e bom um homem bom e são, aí eu misturei na palavra com ele, assim, pode agir sobre os seres débeis e sofredores, regenerá-los pelo sopro, pela imposição das mãos e até por objetos impregnados de sua energia. Age-se com mais frequência por meio de gestos chamados passes, rápidos ou lentos, longitudinais ou transversais, conforme o efeito calmante ou excitante que se quer produzir sobre os doentes. Esse tratamento deve ser seguido com regularidade e exceções renovadas todos os dias, até a cura completa. Eu não sei se eu já cheguei a citar isso da outra vez, porque eu peguei tantos livros e naquela hora eu fiz uma confusão. Eu acho que você falou, porque estava marcado aqui no meu. Acho que você falou. Isso. E o 27º ali, está marcado aí? Não, estava marcado esse capítulo. Estava marcado aqui com o meu. Eu vou ler mais um pedacinho. Desembaraçado de qualquer disposição teatral, de qualquer móvel interesseiro, praticado com o objetivo de caridade, o magnetismo se torna a medicina dos humildes e dos crentes, do pai de família, da mãe para os seus filhos, de todos aqueles que sabem amar. Sua aplicação está ao alcance dos mais simples. Como o Cristo, mais à frente, e os apóstolos, como os santos, os profetas e os magos, cada um de nós pode impor as mãos e curar,
se tivermos amor aos semelhantes e ardente vontade de aliviar. Aí a gente nota que, se a gente se dispõe a auxiliar dessa forma, e a gente não conseguir, é porque ou o nosso amor tá meio fraquinho, né? A nossa fé está aí ainda engatinhando, tá insegura, né? Quando o paciente adormece sob influência magnética, continua ali na academia do 28º parágrafo, e parece evocar a sugestão, não a entreguei senão com palavras de doçura e bondade. Persuadir em vez de impor. Em todos os casos, recolhei-vos no silêncio, sozinho com o paciente. Apelai aos espíritos benfeitores que planam sobre as dores humanas. Então, do alto sentireis o influxo descer até vós e de lá atingir o sensitivo. Uma onda regeneradora penetrará por si mesma até a causa do mal, e prolongando, renovando vossa ação, tereis contribuído para aliviar o fardo das misérias terrestres. Então, de que forma nós podemos auxiliar a cura do corpo físico, né? Pela vontade, você vai querer auxiliar o outro, pelo amor que você realmente tem pelo outro. Então, a gente agora vai voltar para Amélia Rodrigues. Eu tenho uma vasta bibliografia sobre esse assunto que eu vou colocar lá para você, Nota mesmo. porque é muito interessante. Gente, eu fiquei realmente assim, bem Tem muito material mesmo, né? material, fiquei realmente muito Muito, curiosa muito, muito e muita matéria. vai continuar estudando, né? Graças a Deus, né? Então, continuamos aqui. O estranho Rabi, tá aberto. Você pode ler para a gente mais alguns parágrafos, por favor? Até a divisão entre uma parte e outra, por favor. O estranho Rabi tornara-se diáfano, uma beleza incomparável dele se irradiava, parecia sorrir. A turba acercou-se, muda de espanto, e constatou pura. Extenuante emoção em desalinho, saiu a correr, mente em torvelinho, coração descompassado, voltava à cidade. Antes, a pedrada fora expulso. Agora, cantando felicidade, retornava. No entanto, sem poder guardar silêncio, contava o prodígio de que fora objeto. Isso, então ele volta alegre, contente para a cidade dele e, pelo jeito que ele falou, como é que ele estava? Dá para sentir? Sinistro. Ele estava feliz, muito feliz, e antes a pedradas foram expulso. Agora, cantando felicidade, retornava. Então, ele também está refletindo sobre o que tinha acontecido com ele antes e agora como ele estava voltando, Diferença, né? né? Neto, pode ler mais um pouquinho, por favor. A noite caíra sem preâmbulos. A luz das estrelas longínquas, o mestre reuniu os discípulos em agradável aconchego. Chegada a hora do repasto e preparada a fogueira aquecedora, foram distribuídos pão e peixe defumado. Acercou-se o Rabi. Simão indagou curioso. Seria necessário que o leproso pagasse o tributo? Aí, não. Você lembra? Ele falou para ele ir lá falar com o... Lembra lá no início? Jesus falou para ele, vá, mostra o sacerdote e oferece pela tua purificação. A Moisés. Moisés determinou. Então, Moisés havia determinado pela sua purificação, você deveria pagar um tributo. Aí,
Simão Pedro, né, como era bastante curioso, perguntou: mestre, seria necessário que ele pagasse o tributo? Aí o que o mestre respondeu? A lei os respeitos de justiça, respondeu Jesus. E desejando esclarecer os companheiros, não refeitos da grande emoção, prosseguiu. Legalmente, ele estava morto, trazido à vida por mercê de nosso Pai. Deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não entendemos como pagamento ou louvor, puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos dos homens. Então, esse tributo é para poder reingressar à sociedade. Ele deveria regressar à sociedade. Por isso que primeiro ele deveria falar com ninguém e ir direto, eu sempre esqueço o nome deles, tá? Ao sacerdote, não é aos não, ao sacerdote. Explicação pela curiosidade, André indagou. Será justa a recomendação de silêncio? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem de vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? O mestre espraiou os olhos em derredor, como a delimitar os sítios onde se encontrava, e retarcuiu. Não transcorreu muito tempo, eu vos falei que foi o sal da terra. Para que serve o sal se perde o sabor? Diluindo-se no repasto, o sol se faz presente sem alarde e todos o podem identificar. Então, Jesus aqui utiliza mais Linguagem. uma linguagem alegórica, né? Mais uma história, mais um jeito de falar a hora. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam jantando, né? Eles estavam na hora do repasto deles. Isso. Então, ele utiliza o que está acontecendo, né? Justamente naquele, para poder falar sobre sal da terra, né? Sim, sim. E depois de uma breve pausa, como se desejasse caracterizar melhor os dias próximos, esclareceu. O reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. A terra sempre foi rica de homens e mulheres, prodigiosos, profetas e rabis, curadores e adivinhos. Acima deles todos, no entanto, o Filho do Homem há velado. Então, aí o que ele diz? Que acima de todos esses que fazem essas curas, porque a terra sempre foi rica de homens e mulheres fazendo curas, auxiliando, mas eles não estavam sozinhos, não foram eles que fizeram, né? Ele precisava do concurso do próprio mestre Jesus. Não é isso? E esclarecendo melhor os discípulos incipientes, prosseguiu. O leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretéritos próximos. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo, como os ventos bravios das camareiras solitárias. Retornou aos caminhos de tormento em si mesmo, atormentado, para ressarcir penosamente o legado que hoje recebi é de responsabilidade antes que de merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho, rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui mais uma vez e vamos retornar aqui um pouquinho. Então, legalmente ele estava morto, então ele precisava se apresentar e pagar o tributo, a cura para poder retornar à sociedade. E ele está dizendo aqui, Jesus falou, não entendo o tributo como pagamento ou louvor puro e simples, mas é a expressão do testemunho de reingresso nos estatutos dos homens. Ele precisava desse testemunho, porque ele voltaria à vida normal, vamos dizer assim. Não. Né?
Isso, junto a toda aquela sociedade. Porque ele estava curado. Mas ele diz também assim, quando o André pergunta se essa recomendação de silêncio era justa, aí ele fala sobre o quê? Que todos identifiquem sinais da mensagem de vida para que se disponham ao reino de Deus. Então, ele seria uma testemunha viva do poder de Deus sobre as pessoas doentes, né? Vamos dizer assim, a parte carnal, porque esse testemunho dele confirma que o reino de Deus está próximo, mas não é próximo aquele que chega, não é o reino de Deus que chega, né? As pessoas que vão chegar ao reino de Deus se eles se curarem, se purificarem, se melhorarem. E o que ele falou sobre por que ele era leproso? Porque em pretérito, próximo, não foi? Ele tinha sido o quê? Ele se contaminou espiritualmente. Ele era soberbo, era egoísta. Ele diz assim, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos. O que quer dizer? Ele abusou do poder que tinha, oprimindo, fazendo os outros sofrerem. Então, ele abusou do corpo. E então, ele retornou ao caminho do tormento, aos caminhos do tormento, em si mesmo, olha só o que ele fala, em si mesmo atormentado. Esse tormento não foi infligido a ele como castigo. É um tormento que a própria consciência dele se infligiu, né? E essa doença era exatamente essa consciência pesada. Ele se sentia imundo por ter feito tanto mal, né? E ele ressarciu penosamente, porque, né, ainda mais naquela época, né? Essa doença era uma doença terrível. Sim. E Jesus diz que esse legado que ele recebe hoje, essa cura que ele teve hoje, não foi de merecimento, foi de responsabilidade. Então, ele assumindo essa responsabilidade de cuidar do seu corpo, porque cuidando do seu espírito, cuidando de si, se melhorando, tendo responsabilidade também com os outros, porque ele vai mostrar o exemplo, então é uma responsabilidade de que ele conseguiu a cura, certo? De que Jesus o curou. Mas não foi merecimento dele. Não. A responsabilidade, porque ele não poderia, ele estava servindo de testemunho também de Jesus, Sim. né? Da missão divina de Jesus. Era para isso também. E ele falou que o Pai misericordioso, que a gente conhece essa frase, né? Bastante, não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato. Deus não quer nos eliminar, né? Nós que fazemos coisas erradas, nós que continuamos errando, nós que continuamos procurar o caminho do desvio, né? Mas ele quer a nossa renovação. Então, para ele foi dada uma chance dele se renovar realmente. Então, ele sofreu amargamente, ressarciu penosamente pelos erros cometidos, e ele estava com uma nova chance. Como se consultasse o leve cicílio da noite, arrematou com um acento de tristeza na voz, olha só. Ele falou sobre isso, era responsabilidade. O legado que ele recebeu foi de responsabilidade. Mas falou com a voz triste. Nem todos, porém, podem isto compreender. Porque se ele também servia de testemunha, as outras pessoas também teriam que entender isso. Olhar o exemplo dele e falar assim, nossa, quer dizer que se eu fizer por onde, se eu confiar em Deus, se eu tiver a certeza desse reino por vindouro, se eu me melhorar,
eu posso também ser beneficiado de alguma forma, ter a misericórdia do Senhor, ver esse reino de Deus, chegar a esse reino de Deus, né? Esse reino dos céus. Mas muitos não podem. E hoje, até hoje, né? Não só aquela época, nem todos podem ler dentro, né? Ou porque ainda não está amadurecido o suficiente. Então, continua Amélia Rodrigues. Neste momento, apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece, com alegria e leviandade. A cura mais importante não a experimentou. É aquela que não se restringe à forma, e sim ao espírito. Lavada a morféia, ele continua leproso. Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrecem a razão e perturbam o coração. Então, nesse momento, a Amélia aponta, exatamente nesse momento, quando Jesus está conversando com ele sobre o caso dele, ele foi lá contar? Não. Ele saiu espalhando para todo mundo. Mas ele não fez, ele ficou com alegria, porque realmente ele ficou alegre, lógico, né? Se a gente recebe uma chance dessa, né? É com muita alegria. Mas foi com leviandade. Ele foi apenas se gabar que ele estava bem. Então, ele foi como que atirar na cara daqueles que o desprezaram a cura dele. Então, realmente, por dentro, ele não se modificou. Ele não se modificou. Por isso, Jesus falou com voz triste, porque ele também não compreendeu a extensão da cura que ele teve. Poderá voltar a ficar doente. Ele poderá voltar a ficar doente. Porque ele só estava vendo a parte material do corpo. Não estava vendo, não tratou o espírito. Né? Ele não se modificou. Morféia é toda a doença de pele daquela época. Traz como morféia. Então ele diz, lavada a morféia, ele continua leproso. Ele estava bom da carne, mas não do espírito. Né? E Simão, desejando mais esclarecimentos, inquiriu com respeito. Rabi, se o doente não se pôde beneficiar com a cura, teria sido esta de utilidade? Ele falou, se o senhor sabia, né? Que ele não estava curado por dentro, estava só por fora. Serviu para alguma coisa? Aí Jesus responde, Simão, respondeu o bondoso Jesus, o reino dos céus é uma mensagem de amor para todos, desalentados e sofredores, atormentados e enfermos. Todos receberão o convite de acordo com as suas necessidades. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos, sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Então, é aquela velha questão. Você faz o bem. Não interessa se ele... Não interessa, não. Sem se preocupar demasiado se ele vai aceitar ou não, se ele vai se melhorar ou não, porque isso compete a cada um. Você recebe a dádiva, né? Você recebe o esclarecimento. Então, compete a você responsável, você é responsável por si, né? E dá um remédio de acordo com a necessidade. Ele faz o convite de acordo com a necessidade de cada um. Então, ele não compete a ele falar nós, né? Então, a ele e aos seus discípulos que ali o acompanhavam também auxiliavam, né? O trabalho do nosso mestre Jesus.
Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Então, o que você assimilou da lição que você recebeu? Né? Fluindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente. E embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre seu dorso, semeando a esperança, onde a peste e a morte se agasalham. Então, é isso. A gente recebe essas luzes, essas sementes de luz. O que a gente faz com essas sementes? Né, Deise? O que a gente faz com as sementes que a gente recebe? A gente coloca na terra fértil? A gente deixa na terra árida? A gente cultiva essas sementes que a gente recebeu com amor, com zelo, com cuidado, né? Porque o sol surge para todos. Ele diz aqui, né? Que o sol é muito lindo a forma que a Amélia Rodrigues nos traz. Dizendo as palavras do nosso mestre, né? O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente. E embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso. O astro-rei continua ali. Todo dia ele vai lá e aquece aquele local, né? Ilumina, clareia, semeando a esperança onde a peste e a morte se agasalham. Então, por que Jesus plantaria sementes, daria semente, onde já está com um campo todo limpo, florido, brotando mil alimentos, tudo fluindo normalmente, indo para cima, avançando, progredindo. É necessário que as sementes continuem sendo jogadas nos pântanos, como ele fala, né? Nesses locais onde, porque ele é o mestre, ele é o médico das almas. Ele veio para curar aqueles que estão doentes. Doentes da alma. Doentes da alma. Levantou-se e, afastando-se do grupo em silêncio, mergulhou na noite e desapareceu. A montanha continuava envolta em sombras, ao fundo, enquanto as gemas dos minutos formavam o colar dos séculos. Os acontecimentos daquele dia passavam para os dias do amanhã sem fim. Então, esses acontecimentos daquele dia são acontecimentos que nos traz grande reflexão, né? Grande reflexão. Ainda tem alguns minutos? Pode ir, uns 5 minutinhos? Sim, para comentar. Isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar sobre alguma coisa? Eu sei que aquela está aí bem... Essa lição é muito importante para todos nós, né? Porque as sementes estão sendo jorradas diuturnamente a toda hora. E muitas a gente não aproveita, a gente não se esforça, não rega, enfim, não aproveita a oportunidade. É muito bonito isso, essa lição é primorosa, porque traz o esforço do mestre, trazendo a cura do homem, mas ele não soube aproveitar essa oportunidade para ele. E assim como nós todos também, né? Se estamos por aqui é porque a gente não aproveitou. E agora chegou a hora. Vamos segurar essa semente e regar com todo carinho, com toda atenção, para que a gente não perca mais essa oportunidade que o Mestre nos dá, esse aperfeiçoamento, né? Essas luzes que nos trazem a oportunidade de nos renovarmos, nem assim como espíritos que somos, sabendo que essa jornada
é para a gente aproveitar a evolução, é para a gente caminhar cada vez mais firme, né, com essas lições que esses espíritos que são instrutores, que trazem centenas, onde a gente pega um livro, abre é mais uma mensagem, aí pega outro, mais uma mensagem. E não raro elas todas se entrelaçam e trazem para a gente aquilo que a gente está precisando ouvir. Então, isso não são as sementes que a gente precisa aproveitar. Então, essa lição aqui é linda demais, linda, muito linda. Ana, Maravilha. Ana Brito, quer falar alguma coisa, Ana? Fazer um comentário? Tá quietinha aí, Inês, Deise, Ana Maria. Olha, ô, Eu, amiga, eu eu cheguei vejo, agora, Denise, aí eu não posso falar nada, estou só ouvindo, tá? Tá bom. eu vejo que Obrigada. essas sementes, elas são jorradas o tempo todo. E o importante é que nós saibamos ter essa responsabilidade, né? Como você mesmo citou aqui, a responsabilidade, porque muitas das vezes só se cura o corpo, né? Mas a todo instante, todo dia, a todo momento, nós temos oportunidades imensas para que nós possamos semear, mas muitas das vezes nós nos recolhemos, né? Seja numa palavra, não precisa ser longa, seja no olhar, seja no WhatsApp, seja em qualquer momento, porque nós somos os semeadores do divino. E se nós não fizermos isso primeiro conosco mesmo, nós não poderemos ousar fazer com o outro. Como eu vou exemplificar se eu não exemplifiquei dentro de mim? É isso aí, Inês. Então, gente, Eu digo, né, que o Brasil, ele é um grande celeiro, né? Nós somos, assim, abençoados por tantas obras que nós recebemos que a gente nem dá conta de ler e estudar tudo que nos chegam, né? Então, como ela falou, são muitas sementes plantadas aqui, que Jesus, eu acho que espera da gente que desce para as próximas vidas e a gente venha pegar essas sementes e colocar em outros lugares, né? Que ainda não tenha chego, porque aqui é um celeiro muito grande e deve ter um porquê disso, né? Porque são muitas obras, a gente não dá conta de tudo, de tanto tesouro que a gente tem nas mãos. Como ela falou ali, a Carmen, de cada mensagem você tira assim vários estudos, né? Imagina um livro inteiro. Então são muitas coisas abençoadas que nós recebemos. A gente só tem a agradecer mesmo por estar fazendo parte desse trabalho. Mas, amiga, eu também quero destacar outra coisa, que nós temos uma infinidade de livros, né? Você pode lê-los, mas se você não colocá-los em prática, não adianta nada. Então, você vê o livro do irmão Jacó e outros tantos aí que tem, o que aconteceu na Casa Espírita e outros mais, outros livros. Então, você pode ser PhD, doutorada, tá? Mas o que adianta? Você leu e não exemplificou e jogou na boca, aí pegou o livro, leu 2, 3, 4, 5, aí eu sei e fala abertamente, mas você tem que ter a humildade de coração. É assim que eu vejo, que a semeadura está toda hora sendo lançada. Nós somos como um celeiro de bênçãos a todo momento, mas nós temos que nos unir. Unir o quê? Levar a palavra de um modo assim muito leve, muito sutil, para que aquele até que não seja espírita a receba e possa construí-la e quem sabe até se regenere. é isso aí. Então, a gente ainda tem muita coisa para ler, muita coisa para estudar. Eu vou colocar a listagem lá no nosso grupo, tá? Do Evangelho. E, e, e agora eu vou deixar só para que vocês possam ler. Quem tem Ave Luz aí, ó, quem tem Ave Luz,
Dá uma olhadinha no capítulo Você cura, está feliz aqui, tá? isso, cura, que está em Mateus, né? É da parte de Vou ler Mateus. mais tarde, então, quando voltar, Luiz. O meu é página 106, que é esse aqui, a luz aqui, ó, esse aqui, tá? Chama-se Qual cura. está o título da Ave Luz? Complementa o estudo de hoje, só para e para o nosso também, no item, no capítulo 44, também de título cura, para a gente complementar o estudo da noite de hoje e agradecendo a vocês a atenção e a nosso Pai Celestial por mais uma oportunidade que a gente tem de parar, refletir, que possamos ter absorvido essas lições e que possamos utilizá-las no nosso dia a dia, sempre graças ao nosso Pai Celestial por sua misericórdia e seu amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Carmen, você pode passar o anfitrião de volta, minha amiga? Bem, meus irmãos, estamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Daqui a pouco, às 18h40, teremos a nossa palestra pública com o nosso irmão William, que vai falar sobre a desgraça real. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Capítulo 5, o item é 25, né? A desgraça real. Não, desculpe, item 24. Então, daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Eu interrompi aqui.